Tem pessoas novas se conectando hoje, então talvez fosse bom só avisar que o zazen será de 40 minutos. Começa às As pessoas 19 e vai estão te até escutando, às Sensei. 19h40. Todo mundo te escuta. Ah, a gente vai dar continuidade na leitura do Coração da Compreensão, que é o livro que o monge Thich Nhat Hanh escreveu, onde ele comenta trecho por trecho do Sutra do Coração. É uma versão um pouquinho diferente da nossa, porque é uma tradução, né? Mas a gente que conhece o Sutra do Coração consegue reconhecer algumas partes. Ele fala em Shariputra, a gente fala em Sharishi, né? Então, vamos lá. Hoje é o segundo texto. Vazio de quê? O Bodhisattva Avalokita, quando se movia nas profundezas da perfeita compreensão, lançou luz sobre os 5 skandhas e constatou que eram igualmente vazios. Esse trecho é exatamente o trecho do Sutra que ele vai comentar. Bodhi significa estar desperto. Sattva significa um ser vivo. Então, Bodhisattva significa um ser desperto.
Às vezes, todos nós somos bodhisattvas, às vezes não. Avalokita é o nome do bodhisattva neste sutra. Avalokita é apenas uma versão abreviada para Avalokitesvara. O coração do sutra Prajnaparamita é um maravilhoso presente do bodhisattva Avalokitesvara para nós. Em chinês, em vietnamita, em coreano, em japonês, nós traduzimos seu nome como Kuan-Yin, Kuan-Nan ou Kanon, que quer dizer aquele que ouve e escuta os lamentos do mundo para vir e ajudar. No Oriente, muitos budistas oram para ele ou invocam o seu nome. O Bodhisattva Avalokitesvara nos dá o presente do destemor, pois ele próprio transcendeu o mundo. Às vezes, Avalokita é um homem, outras vezes é uma mulher. A perfeita compreensão é Prajnaparamita. A palavra sabedoria é comumente empregada para traduzir Prajna. Mas eu penso que sabedoria, de alguma forma, não é capaz de passar o significado adequado. Compreensão é como água fluindo numa correnteza. Sabedoria e conhecimento são sólidos e podem bloquear nossa compreensão. No budismo, o conhecimento é considerado um obstáculo à compreensão. Se tomarmos algo como sendo a verdade, podemos nos apegar a isto de tal maneira que, mesmo se a verdade vier e bater a nossa porta, nós não a vamos querer deixá-la entrar. Nós temos de ser capazes de transcender nosso conhecimento prévio, do mesmo modo como escalamos uma escalada. Se estivermos no 5º degrau e pensarmos estar muito elevados, não há esperança de nós darmos o passo para o 6º degrau. Nós devemos aprender a transcender as nossas próprias visões. A compreensão, como a água, pode fluir, pode penetrar. Pontos de vista, conhecimento e até mesmo sabedoria são sólidos e podem bloquear o caminho da compreensão. De acordo com Avalokitesvara, esta folha de papel é vazia, mas de acordo com nossa análise, ela está plena de coisas. Parece haver uma contradição entre a nossa observação e a dela. Avalokita encontrou os 5 skandhas vazios. Mas vazio de quê? A palavra-chave é vazio. Estar vazio é estar vazio de alguma coisa. Se eu segurar um copo com água e perguntar a você, este copo está vazio? Você dirá não, ele está cheio de água. Porém, se eu derramar a água e perguntar a você novamente, você diria, sim, ele está vazio. Mas vazio de quê? Vazio significa vazio de alguma coisa. O copo não pode estar vazio de nada. Vazio não tem significado, a não ser que você saiba vazio de quê. Meu copo está vazio de água, mas não está vazio de ar. Estar vazio é estar vazio de alguma coisa. Isto é mesmo uma boa descoberta. Quando Avalokita diz que os 5 skandhas, que são os 5 agregados, são igualmente vazios, para ajudá-lo a ser mais preciso, deveríamos perguntar, senhora Avalokita, vazio de quê? Os 5 skandhas, que poderíamos traduzir para o português como 5 montes ou 5 agregados,
são os 5 elementos que perfazem um ser humano. Estes 5 elementos fluem como um rio em cada um de nós. De fato, eles são, na verdade, 5 rios fluindo juntos em nós. O rio da forma, que significa o nosso corpo, o rio dos sentimentos, o rio das percepções, o rio das formações mentais e o rio da consciência. Eles estão sempre fluindo em nós. Então, de acordo com Avalokita, quando ele olhou profundamente dentro da natureza destes 5 rios, de repente ele viu que todos eles eram vazios. E se perguntarmos, vazio de quê? Ele tem de responder. E foi isso que ele disse. Eles são vazios de um self, de um eu separado. Isto quer dizer que nenhum destes 5 rios pode existir sozinho, por si mesmo. Cada um dos 5 rios tem de ser feito pelos outros 4. Eles têm de coexistir, eles têm de interser com todos os demais. Em nossos corpos temos os pulmões, coração, rins, estômago e sangue. Nenhum destes pode existir independentemente. Eles só podem coexistir uns com os outros. Seus pulmões e o sangue são 2 coisas, mas nenhuma pode existir separadamente. Os pulmões puxam o ar e enriquecem o sangue, e por sua vez o sangue nutre os pulmões. Sem o sangue, os pulmões não podem estar vivos, e sem os pulmões o sangue não pode ser limpo. Pulmões e sangue, intersão. O mesmo é verdadeiro para rins e sangue, rins e estômago, pulmões e coração, sangue e coração e assim por diante. Quando Avalokita diz que nossa folha de papel é vazia, ele quer dizer que ela é vazia de uma existência separada e independente. Ela não pode simplesmente existir por si mesma. Ela precisa interser com os raios do sol, com a nuvem, com a floresta, com o lenhador, com a mente e com tudo mais. Ela é vazia de um eu separado. Mas ser vazia de um eu separado significa ser repleta de todas as coisas. Você acha mesmo que eu consigo? Logo, parece que nossa observação e aquela de Avalokita não se contradizem, afinal de contas. Avalokita olhou profundamente no interior dos 5 agregados da forma, sentimentos, percepções, formações mentais e consciência, e descobriu que nenhum deles pode existir sozinho por si mesmo. Cada um só pode interser com todos os demais. Assim, ele nos diz que a forma é vazia de um eu separado, mas é cheia de todas as coisas do cosmos. O mesmo é verdadeiro para os sentimentos, percepções, formações mentais e consciência. Aqui ele tem uma nota, 3 notas, na realidade, sobre esse capítulo. Bodhisattva, ser que fez o voto de auxiliar todos os seres. Skandhas, agregados, montes que compõem a noção de eu. E self, entidade individual ou personalidade básica com características próprias. Identidade separada, eu próprio. Então, vocês lembram que no primeiro capítulo, quando ele fala do interser, ele termina dizendo que parecia contraditório no Sutra o que Avalokitesvara dizia, né, em relação ao vazio.
E aqui ele, de alguma forma, ele explica para a gente que não estamos falando de coisas diferentes, mas a gente tem que entender vazio de quê? O que a gente pensa quando a gente diz que é vazio ou não, né? É vazio de quê? Vazio de uma entidade independente, de uma existência inerente. E aí volta para aquilo que ele fala da folha de papel ser feita de elementos não papel, né? E nós sermos feitos de elementos não eu. O próximo capítulo, ele vai seguir para o caminho da compreensão. Ele vai trabalhar em cima de uma frase do Sutra, o capítulo todo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Sensei, você pode repetir o que é o céu? Que ele explica na nota, por favor. Claro. Self. Entidade individual ou personalidade básica com características próprias. Identidade separada. Eu próprio. Eu acho que é o que a gente sempre fala desse eu pequeno, né? Lembrando da frase de Mestre Dogen, quando ele fala que estudar o caminho de Buda é estudar a si mesmo. E esse si mesmo é um si com letra maiúscula, que seria o eu com letra maiúscula, né? E estudar esse si maior é esquecer-se do si com letra minúscula. Talvez esquecer-se um pouquinho desse eu próprio, né? Desse self que ele está falando. Tá bem, obrigada. Uau. Ai, Oi, hi, tudo bem? tudo bom. Quais são, então, ele falou que é forma, sentimento, formação mental, consciência, qual que é o quinto? Eu perdi um. Percepção. Tá. Ele escreve um pouco diferente, né? Sentimentos, percepções, formações mentais, esqueci da forma, e consciência. Qual que é a diferença de formação? Fala. Nossa, tá meio... Qual que é a diferença de formação mental e consciência? Formação mental seria uma coisa mais o que você está vendo e a consciência? É a mente, Nossa, eu tá acho. Tá ruim? Tá, para mim tá, eu não sei se para todo mundo, não sei se é aqui, às vezes aqui o sinal não é muito bom. Engetsu, ele no nossa tradução, a gente usa forma, sensação, conceituação, diferenciação, conhecimento. Se a gente puder fazer uma analogia, né, um paralelo, o que seria sentimento? Conceituação? Não, pera, eu não tô com... Porque forma é forma, sentimento seria sensação. E aí o percepções seria conceituação. Formações mentais seria diferenciação. Ah, tá.
E a consciência é conhecimento. Acho que é por isso que ele fala, ele questiona um pouco o conhecimento e compreensão, né, no início. Uhum. Ele usa uma reflexão diferente, mas esse é o paralelo com a tradução que a gente usa. Aham. Legal. Ah, é? Então, eu tô achando bacana porque eu tô aqui em Pirinópolis fazendo essa residência artística e eu tô bem nessas, tipo, eu comecei a entrar numas de ficar, em vez de desenhar as coisas, desenhar os vazios, sabe? Desenhar os espaços. Tipo, o que é olhar o vazio, né? E aí eu tô achando bacana a gente estar lendo isso que enriquece o processo do que é, de quê, né? Achei bacana. Sim. Legal. Mais alguém? Eu queria perguntar se alguém está percebendo a transitoriedade da vida na nossa banda pendurada lá atrás. Como ela está diferente do dia que nós começamos. Já caiu 2 flores dela. Ela está morrendo. Como Né? todos Perdeu nós, a... sei. Oi? Como todos nós, a Sim. todo instante. É isso aí. Vai ficando mais opaco, brilhinho, mas daqui a pouco começa a nascer uma outra atrás, como foi da outra vez, né? Vamos encerrar? Então, vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres. e possamos nos tornar o caminho iluminado. Obrigada a todos. Até amanhã. Boa noite. Obrigada, Rodrigo. Obrigado. Obrigada, boa noite, gente. Tchau. Até amanhã. Boa noite. Boa noite.